Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muitíssimo especial, Val. Um convidado muito especial para estrear este novo momento aqui do nosso podcast. Ele, Laurindo Nunes, ultramaratonista, recordista da SP City, recordista sul-americano da Conrads, com 5 horas, 31 minutos e 29 segundos. Corredor de 100 km com um tempo de 6 horas, 37 minutos e 19 segundos. Seja bem-vindo, Laurindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui trocando essa ideia com vocês aí. E eu acho que ele está passando por um momento muito especial e muito feliz, né? Ele acabou de voltar de uma prova aí importantíssima na carreira dele. E eu acho que a gente poderia começar de trás para frente, Val. Vamos começar falando dessa prova do 100K e depois a gente vai falando sobre a preparação dele, como é que tá esse momento de ultramaratonista. Então vamos lá, Laurindo, como é que foi aí essas últimas semanas e qual foi a prova que você correu? As últimas semanas, né, foi, vamos dizer assim, a realização de um objetivo, de um sonho que a gente já vinha correndo atrás aí já há quase 2 anos, que era chegar nos 3 dígitos correndo, né, que é a prova de 100 km. Então a gente finalizou a prova que aconteceu em Vilnius, na Lituânia, no dia 17 de maio, em 6 horas, 37 minutos e 19 segundos, como você falou. E é um momento de muita comemoração para mim, né? Porque é a primeira vez que eu finalizo essa prova, então a gente agora tem um ponto de partida aí para melhorar essa marca ainda mais e estou muito feliz, assim, com todo o contexto, tudo que aconteceu, né? Nos últimos dias para mim. Tem um motivo especial porque você escolheu correr lá na Lituânia? Olha, foi um mix de coisas que aconteceram, né, desde o ano passado, quando a gente teve a primeira tentativa lá de completar fazer os 100 km, né, que era o Breaking 100, e eu comecei a treinar com o Sebastian, que é um polonês que treina o Sorokin. Então, o Sorokin é o atual recordista mundial dos 100 km, com 6 horas, 5 minutos e 35 segundos, e a prova aconteceu no percurso onde ele bateu esse recorde. Então é um mix de emoções, né? Ter finalizado a prova, vencido a prova também, na casa dele. Então acho que foi um belo cartão de visitas para mim, né? Para todos esses grandes atletas de ultramaratona que agora eu estou me inserindo nesse meio, né? Val, como é que é? 100 quilômetros, maratona já é dureza, imagina 100. Não, e ele fez essa prova do lado do recordista, o Sorokin, Alexander Sorokin, né? Vocês viraram brothers? Como é que é? Então, eu quero saber, porque ele ganhou dele lá, né? Olha aqui, ó. Ele tava lá, não tava? Isso aí ninguém conta, né? O dia difícil acontece na prova, hein? Não, foi muito legal, assim, aprendi muito os 7 dias que eu passei lá. A gente acabou ficando amigo mesmo, ele foi muito... fez uma recepção muito boa para mim, né? Foi me buscar no aeroporto também, então a gente começou a trocar ideia. Foi fazer uns treinos juntos também antes da prova. Então, uma pessoa, além de um grande atleta, é um ser humano também diferenciado em termos assim de querer ver a ultramaratona, né? Que é a modalidade que ele mais gosta de corrida, de se desenvolver, né? Então, abrir as portas de uma prova que praticamente foi desenhada para ele, né? Lá em 2022, foi a primeira edição dessa prova, quando ele bateu o recorde. Ano passado ele teve uma lesão e não pôde competir, esse ano ele competiu, mas sempre abrindo as portas, né, para que a prova seja muito competitiva e tenha boas marcas, né, como resultado principal, né. Então, ele mostrou ser um ser humano, além de um grande atleta, um ser humano incrível também. Na competição, principalmente de longas distâncias, tem que ter uma colaboração, não só de treinadores, mas uma parceria com os atletas também, porque é muito tempo, né? Tanto o treinamento quanto o dia da prova, você precisa de pessoas ali para te ajudarem, né? Com certeza, ajuda, faz um diferencial muito grande no resultado final, né? Porque uma coisa é você quebrar, vamos dizer assim, 1, 2 segundos numa maratona, né? O resultado final é de poucos segundos, não chega nem na casa de minutos, né, praticamente. Sim. Mas numa prova de 100, 12 horas, 24 horas,
1 segundo, 2 segundos que acima, o resultado sai tanto para o lado positivo, né, tem uma proporção muito grande para o lado positivo, quanto para o negativo, assim, em termos de performance mesmo, números, né, se a gente for tratar apenas de números, né. Ô Laurindo, quando você está correndo uma prova de 100K, você fica olhando o relógio GPS assim, quilômetro a quilômetro, ou são 100 vezes, daí você fala assim, se eu ficar olhando toda hora aqui, vai dar mais ansiedade do que ajudar, mas ao mesmo tempo é o que você falou, né? Quando você está buscando um recorde, você não pode deixar escapar, né? Você fala assim, meu Deus, se eu ficar aumentando 5 segundos aqui, lá na frente vai custar caro isso daí. Como que é como é que funciona essa mentalidade para você se controlar no pace e quilômetro a quilômetro? Em competição, eu não gosto de ter o auto-lap, né, do relógio. Eu gosto de trabalhar conforme for a prova, né? Por exemplo, a prova foi voltas de 1.644 metros. Então, foram quase 61 voltas completas, né? Então, foram 60 voltas completas e mais uma quilometragem um pouco menor. Então, eu foquei para pegar apenas o lap de cada volta. Então, eu sabia, fiz uma projeção junto com o meu treinador, né? De quanto ia passar cada volta, cada milha praticamente, um pouco mais que uma milha, né? Então, a gente estava ali cuidando do ritmo através dessa volta, né? Então, mas quando é provas tipo de 5, maratona, eu acabo ficando nas placas da prova, né? Então, 5K, aí eu dou uma olhada. Precisa apertar, dá para manter, como que tá, daí fazer uma análise, né, entre o tempo do relógio, como que tá o ritmo, e também como a percepção do meu corpo, né? Se vai dar para forçar, se eu vou ter que segurar, mudar a estratégia, né? Como foi o caso também da prova de 100 quilômetros, né? A gente largou com uma condição climática bem adversa para recorde, então tive que, logo no início da prova, ter que mudar um pouco a estratégia para poder completar bem a prova, né? E quando você estava correndo, você estava focado, você largou já pensando no recorde, certo? Sim, esse era o nosso objetivo. E teve, assim, como é que foi? Assim, você teve momentos que você falou assim, não, eu tô dentro, ou você teve momentos que você falou assim, tá ficando difícil? Isso, não, eu tive uma análise, assim, um pouco rápida, assim, pelas condições, porque estava ventando bastante também, então, com 4, 5 voltas, manter o ritmo do recorde já ia, a percepção de esforço já estava muito grande para o que deveria ser, né? Então, já fiz um ajuste pensando no recorde sul-americano, que é de 6 horas, 18 minutos e 9 segundos, que é do Valmir Nunes. E então corri praticamente ali nessa casa, próximo ali do recorde sul-americano, tentando oscilar o menos possível, que ficasse de uma forma confortável. Até o quilômetro 50 a gente estava dentro desse ritmo. Aí após os 50, entre 45 e 60 ali, a gente pegou uma pancada de chuva de mais ou menos 1 hora ali, que acabou também atrapalhando bastante, acabou esfriando, né, a sensação térmica caiu, e com mais o vento atrapalhou um pouco. Então o ritmo acabou caindo naturalmente, e daí foi uma prova mais de sobrevivência para tentar deixar que o ritmo não caísse tanto, né, até o final da prova. Ô Val, o que ele falou é importante, né? A percepção de esforço, você entender o seu corpo. Eu acho que o ultramaratonista, ele acaba conhecendo mais por conta de tanto tempo treinando, né? Sim, porque o que acontece é que depois de uma certa quilometragem, o corpo já começa a responder quimicamente ao que está acontecendo. E tem outro fator, você pode colocar no treino, testar tudo, né? Você testou a sua suplementação, tudo que você, alimentação, etc. Mas no dia da prova, como ele falou, caiu uma chuva intensa e de repente ficou frio. Muda toda a sua estratégia ali, né? Você tem que reagir rápido. Foi assim com você, Laurindo? Você testou tudo aquilo que podia dar. É aquele famoso prepare-se para tudo que pode ser ruim, torça para tudo dar certo, mas prepare-se para tudo acontecer de ruim. Com Seja certeza. Preparado. Isso. Não, eu faço muito isso no meu dia a dia, no ciclo, né, de cada competição-alvo. Tanto que eu mudo muito os horários, né, que eu treino. Então, tem horas que
vou encarar uma prova um pouco mais quente, então às vezes eu treino meio-dia, às vezes eu vou treinar mais na parte da noite, um treino mais intenso, fazer com que o corpo mude, né? Até porque a gente sofre também, quando a gente vai competir fora, com a questão do fuso, né? Também é sempre que a gente consegue ter um tempo hábil para o nosso corpo se aclimatar, vamos dizer assim, com aquela questão de fuso horário e também com a condição climática. Então, praticamente treinei toda a questão de vestuário, né? Tanto que na prova, né, eu larguei de manguito, tudo, luva, aí acabou esquentando, né, conforme a gente foi correndo, eu me desfiz e de repente vem a pancada de chuva. Aí a pancada de chuva, com mais o vento, acabou esfriando, deu uma vontade de colocar de novo, mas a gente estava tão focado que se fosse parar ou tentar colocar manguito, luva de novo em movimento, ia atrapalhar mais do que ajudar, né? Então a gente acabou tocando ali na medida do possível, para tentando evitar pensar tanto nessa questão do frio, principalmente. Né? Ô, Laurindo, quando você está lá correndo e você tem uma sensação de desconforto, qualquer que seja, assim, de dor ou uma sensação de desconforto, como você faz para controlar a sua cabeça, para que isso não vire algo que te impeça de continuar? É muito daquela conversa mesmo. Eu gosto muito assim de conversar comigo mesmo, independente da crença da pessoa, né? Então eu gosto muito de conversar com Deus, de falar, né, comigo mesmo. Vamos, Laurindo, mais uma volta, mais um quilômetro, mais ali era voltas, né? Então vamos lá, segura mais essa volta. Aí então depois do quilômetro 80 ali, eu estava muito pensando nisso. Segura mais esse ritmo, segura esse ritmo mais essa volta, uma volta de cada vez, né? Apesar que as últimas 10 voltas ali foram a sensação que eu tinha que cada volta tinha uns 10 quilômetros, né? É isso que eu ia te perguntar. Como que foi para você ali os últimos quilômetros? Porque na maratona é aquela coisa, né? Tem algumas fases assim que até quando você tá bem treinado, 32, 34, vai. Passou disso, começa o sofrimento, né? Daí chega no 36, 38, 40, você fala assim, meu Deus, 2 km é coisa pra caramba, né? Numa prova de 100K, imagina faltar 10K, Val. Não, uma prova de 100K, buscando um recorde ou buscando vencer essa prova, né? Porque quanto mais intensidade você coloca ali, mais difícil é, né? É difícil para todo mundo, porque às vezes a gente fala disso, né? Parece que para todo mundo que se propõe a fazer uma prova de 100 km, minha Nossa Senhora, de tirar o chapéu, né? Mas você colocar a intensidade e a força com que ele colocou lá de ganhar a prova, saindo de casa, né? Quer dizer, ele não estava na casa dele, né? É diferente, ainda tudo isso muda. E ele vencer essa prova é muito mais do que força mental e física absurda, né? Com certeza. Eu acho que nem você falou, é um ponto muito, muito importante, né? Que é cada desafio da gente acaba mudando conforme o tempo, né? Então, você falou, se propor a fazer uma maratona, uma prova de 5, sair, fazer o primeiro quilômetro, né? Acho que é uma coisa assim muito, muito, é uma briga muito grande, né? Então é a sua vitória, é essa sua determinação, essa garra de querer mudar a sua situação, né? E eu mesmo não, desde que eu comecei a correr, não me imaginava fazer provas de ultra, né? Acho que foram coisas do destino, que as coisas foram acontecendo e a gente foi por gostar de desafios também, né? Vai se propondo um desafio um pouco mais maluco do que o outro, né? Mas se fosse falar lá que começou em 2008, você vai correr uma prova de 100 km. Eu ia dar risada de mim mesmo e de qualquer pessoa que falasse isso, né? Nunca eu ia falar. Você foi se percebendo um atleta de endurance? De certa forma, sim. Eu sempre, por mais que eu comecei nas provas de pista, né? Eu sempre fui muito competitivo, gostei de estar ali, entregar o meu melhor. Comecei, né, de certa forma, na corrida por causa de medalhas, então eu gostava daquela sensação de se pôr à prova, né, vencer, às vezes não vencer, mas pegar um pódio, se superar naquele momento, né? Então, e conforme foi acontecendo, eu fui encarando atletas muito mais rápidos, né? Então, acho que foi meio que conscientemente, meu ex-treinador foi me moldando, né, para as provas de longa distância, porque eu tinha que me adaptar para conseguir vencer esses atletas mais rápidos. Então, começava a sair na prova,
3.000 metros rasos. Então, saía faltando 1 quilômetro, para não deixar para a última volta 5.000. Eu tentava sair abrir uma vantagem para que eu não perdesse a prova. Então, eu fui meio que trabalhando, né, meu mental desde as provas menores para chegar bem nas provas de endurance, né, maratona e ultramaratona. Você percebe que quanto mais o tempo passa, melhor você fica nessas provas? Tem algum? Porque parece, né? A gente percebe que à medida em que as pessoas vão ficando... Não sei se é a maturidade muscular ou se é o autoconhecimento. Você conhece cada ano que passa, você vai conhecendo melhor o seu corpo. Eu acredito muito que seja um mix dessas duas coisas, né? Tanto a questão muscular, que você vai... Que nem para mim, com certeza a minha próxima prova de 100 km vai ser diferente dessa, porque querendo ou não entra ter concluído ela, né? Então já sei como que é a dor do 87 até o 100. Então, pô, agora eu vou buscar maneiras de treinar, de me preparar fisicamente e também mentalmente para que eu termine essa prova, esses quilômetros finais mais rápido. Então, é uma coisa que você vai melhorando com o passar do tempo, né? Vamos dizer assim, uma comparação como se fosse um vinho, né? Com o passar do tempo você vai ficando melhor, vai tendo uma percepção diferente. Ô, Laurindo, a gente não sabe como que é uma prova de 100K porque não acontece direto, né? Tem muitas provas que acontecem no mundo e como é que faz para você bater o recorde? Você pode escolher qualquer prova ou são provas específicas? Para bater o recorde, uma prova precisa seguir uma série de exigências, né? Desde a medição oficial por um medidor oficial nível internacional, né, com selo da World Athletics, tem um selo também da IAU, que é a Confederação Internacional que move, né, rege a ultramaratona, que é um braço da World Athletics, e também precisa ter um exame de doping, tudo mais, uma série de exigências, assim, delegado técnico, nível internacional, várias coisas para validar a prova, né? Então, existem muitas provas, a ultramaratona está crescendo bastante no mundo, existem algumas com mais tradição, né? Tem uma prova no Japão que se chama, se eu não me engano, Volta ao Lago Saromi, se eu não me engano. É uma prova muito tradicional. Há 2 anos atrás quase teve quebra do recorde mundial lá. Então, existem algumas provas assim, no mundo e, de certa forma, atualmente, existe uma corrida maluca, assim, né, vamos dizer assim, entre alguns atletas de ultramaratona do mundo que estão aí numa corrida para ver quem é o atleta a correr abaixo de 6 horas, né, a distância de 100 quilômetros. 6 horas seria o Breaking 2 da maratona, né, Val? Breaking 6. Isso aí. Entre Conrads e 100 quilômetros, qual dói mais? Olha, para mim dói muito mais a prova de 100 quilômetros. Eu acho que a monotonia de ser um circuito fechado pesou bastante e você utiliza apenas um tipo de grupo muscular, né? A Conrads você tem, é muito dolorida, ela é cruel, ela machuca, por ter várias subidas e várias descidas muito fortes, mas você muda a sua mecânica meio que naturalmente. Paisagem. Na subida, você recruta grupos musculares diferentes, na descida, outros. Então, se você tiver um conjunto, vamos dizer assim, de preparação, ela se torna um pouco, pelo menos para mim, né, se tornou um pouco mais fácil. E se você pegar a comparação a Conrads, os 87 quilômetros eu fiz um ritmo de 3,47. E o 100, 3,58, né? Cara, as condições climáticas não estavam tão boas, acho que a gente... Sim. Uma próxima tentativa a gente consegue melhorar isso meio que, se fizer a mesma preparação, meio que naturalmente, né? Sem contar toda essa evolução como atleta e como a percepção do Laurindo, né? Com a prova. A gente consegue melhorar. Mas nessa prova eu achei ela mais dolorida do que a Conrads, por esses motivos, né? Você tá no circuito ali, são 61 voltas, passando no mesmo lugar, então a briga mental, a briga... da sua musculatura na parte final, eu senti ela desgastada muito mais, né? Não só pela distância, que é um pouco maior, mas pela monotonia ali, de você ter que ficar aplicando uma força muito similar, né, para buscar um recorde. Eu acho que... A volta era sempre no mesmo sentido?
Mesmo sentido. 60 Nossa, imagina o quadrilzão velho. Né? Isso não é pra nós. Ele começou a andar torto no dia seguinte, né? Cara, imagina Não, só fazer curva para um lado. Ô Laurindo, nós falamos da Conrads. Explica pra gente que prova é essa, porque nós temos agora jovens que já querem fazer maratona, né? O Zen está começando a pensar nisso. Ele não fez direito seus 5 e 10, mas ele já quer fazer maratona, né? Os jovens. Explica pra gente o que é a Conrads. A Conrads é a maior e mais antiga ultramaratona que a gente tem no mundo, né? Agora, em 2027, ela terá a sua 100ª edição. Então, ela só parou mesmo por causa das guerras, né, e por causa da pandemia, senão a gente já teria ultrapassado a 100ª edição. E é uma prova muito tradicional que acontece entre as cidades de Pietermaritzburg e Durban, na África do Sul. Então, praticamente, um ano ela desce, outro ano ela sobe, muda, né, o ponto de largada e chegada. Então, ela é uma prova que não tem uma distância fixa, então ela varia ali entre 86 até 90 quilômetros, já foi registrado, né, a distância. Então, é uma prova, assim, muito emblemática, a gente fala, assim, todos que já participaram dela, é uma prova com alma, né, porque o povo sul-africano vive essa prova de uma maneira diferente. Seria a nossa São Silvestre, né? A gente tem a São Silvestre que reúne 30 mil pessoas. Imagine, na África do Sul, todo mês de junho, você tem uma prova de praticamente 90 quilômetros que reúne 20 mil pessoas numa única distância, né? Então, não está ali dividindo 10, meia, maratona. Então, é só a ultra mesmo, né? Então, é uma coisa assim que... É uma coisa muito louca, assim, é uma sensação muito gostosa de se viver, né? De correr, ou pelo menos acompanhar a prova é uma coisa que eu aconselho quem gosta de esporte, pelo menos ir assistir para sentir essa energia, é muito legal. A gente vai ficar assistindo, né, Dudu? 87 não dava, é muita coisa. Uma curiosidade, no 100K, você para comer um lanchinho, porque... Faz uma boquinha? 100K é muito tempo, claro né? Que 6 sim, horas Dudu. e pouco. Conta pra gente como funciona. Olha, é permitido, né? Desde que você pare ali e tal, não tem problema algum. Eu não parei, né, para nada, nem para ir ao banheiro, apenas fiquei consumindo gel, porque também eu não consegui me adaptar com alimento sólido. Não sei se é por causa da questão do ritmo, né, que acaba mexendo ali com a questão do estômago. Então, às vezes que eu tentei me alimentar com algo mais sólido, deu vontade de vomitar já logo em seguida, né? Então, eu não consegui me adaptar. Então, consegui me adaptar para manter a energia e continuar correndo em nível legal, com gel e preparado, né? O carboidrato em pó, diluído em água, mais os eletrólitos para manter ali tudo, os níveis de sais minerais e energia para aguentar terminar a prova, né? Essas 6 horas e 37 minutos eu não parei. Desde a largada até a chegada, eu não parei em momento algum. Olha lá, eu já ia ficar enjoado, tanto gel, não é? É muito gel, né? A gente que toma uma prova 5, 6... Quantos géis você tomou em 100K? Eu tomei menos que na Conrads, porque ali como a vantagem, que nem diz, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Então o circuito ali é muito maçante, mas para a questão de hidratação e suplementação ele é muito bom, né? Então, você não precisa carregar muita coisa. Então, meu treinador e a minha esposa estavam ali na tenda de apoio, onde ficava ali a hidratação, e eu pegava um gel. Então, eu consumi 10 géis, e também aí eu fazia a cada 3 voltas, que daria ali 4.800, quase 5 quilômetros, um gel, aí mais 3 voltas, uma garrafinha de 250 ml, né, com mais ou menos 50 gramas de carboidrato, a manter ali. Então, eu ficava revezando entre a bebida, né, a hidratação especial e o gel. E como que foi o apoio da sua esposa em todo esse processo? Foi essencial, né, porque desde a parte da preparação, né, então a gente perdeu vários domingos, né, que a gente podia estar fazendo alguma outra coisa, ela estava ali acompanhando eu num treino de 50, treino de 55, ali fazendo, né, a hidratação e também me ajudando nesse apoio emocional também, né? Então, tá com ela lá também foi um ponto
especial para que superasse, né, todas as adversidades do clima, das dores, para terminar bem a prova, né? E como é ou melhor, quanto é o seu volume semanal de corrida e o seu volume diário? Semanal, atualmente a gente tem trabalhado com um volume, não digo assim menor, né, mas fica ali em torno de 150 a 180 quilômetros, mas porque a gente está num processo de adaptação de intensidade, né, com esse novo treinador. Então, eu estou me adaptando, né, criando uma base muscular, principalmente de fortalecimento, que é onde eu tenho trabalhado mais, que é um ponto que eu sou fraco, vamos dizer assim, um ponto fraco que eu tenho. Rodar grandes volumes é uma coisa que, de certa forma, me dá prazer, então eu preciso focar mais no trabalho de fortalecimento para aguentar a intensidade necessária para a gente chegar nesse recorde, né? Então, a gente está num processo de crescimento aí. Então, mas eu acredito que a gente vai chegar aí perto dos 250 futuramente, aí, umas próximas edições. 250 Nossa. Até 300 quilômetros. Muitas Que é horas o de que treino. mais ou menos o Tonoquim já faz, né? Isso aí te permite comer quantos Big Macs? Olha, bastante, hein? A dieta aí, nutricional ali, a gente tem ali numa média de 6.000, 7.000 calorias dia, praticamente, né? Meu, tem que comer Além do meu muita metabolismo coisa. ser muito alto, né? Mais esse volume, então praticamente é impossível você não suplementar, né? Então, por mais que eu gosto e tento me alimentar bem, é praticamente impossível você tirar apenas do alimento, né? Toda essa caloria, toda essa demanda energética necessária, né? Tá comendo os mirtilho? Bastante, hein? É bom demais. Antioxidante, Você né? pode mandar para mim, porque você já me presenteou, eu comi tudo. É bom, Adoro. né? Nossa. Antioxidantes. É bom que às vezes eu faço treino aqui, a plantação não fica muito longe de casa, fica perto do percurso que eu faço para treinar, então volta e meia eu tô assaltando os pés aqui de mirtilo e framboesa. Que maravilha, tá? E é caro, viu, Dudu? Você vai vendo. Jabuticaba também, tá? Outro dia eu comprei uma caixinha R$50. Tinha 6 bolinhas só. É muito caro, Ô, Laurindo, e na parte assim falando ainda da suplementação, a gente tá acostumado o quê? Gel. Você toma o Z2, né? Isso. Tomo o gel da Z2. Todo dia que você sai para correr, você tem um volume alto, você vai colocando. Isso, a partir de 50 minutos eu já tenho o gel, né? Ou então vou com uma garrafinha com carboidrato, né? Que é o Power Powder, que já tem um pouco de eletrólitos. Aí eu vou ajustando conforme a demanda junto com o nutricionista, né? Daí eu faço essas mudanças, né? De acordo com o treino, a intensidade, então a gente vai ajustando. E toma cápsula de sal também? Ou não? Não, eu acabo tomando mais os salts mesmo, que é o produto de eletrólitos da Z2, que tem Legal. Bastante sódio, né? E outros eletrólitos, mas sal, assim, cápsula de sal mesmo, o pessoal sempre me pergunta, eu nunca tomei, você acredita? Nossa. Val, uma coisa que eu tava pensando assim com relação à suplementação é que não tem como correr 50K se não tiver alguém ajudando, né? Não tem como. É bem difícil, você ficava... Acho que eu fiz 2 treinos, assim, que a minha esposa trabalha durante a semana normalmente, horário comercial. Então, quando tem um treino assim, aí eu acabo sofrendo. Eu vou com uma cinta, tudo mais, mas a parte final do treino, principalmente quando ele exige um pouco mais de intensidade, você acaba ficando sem essa parte, principalmente de hidratação mesmo, né, que é a parte líquida, né, que é muito difícil. Para mim, o ideal seria estar com praticamente 50 quilômetros, 1,5 litro, quase 2 litros de líquido, né, para estar suprindo essa demanda ali de 50 quilômetros. Porque a galera da montanha corre com aquelas mochilinhas, né? Sim, mas pesa, né? Muda toda a mecânica também. Não dá. Tem todo um... Ô, Laurindo, você falou que o seu ponto mais fraco é o fortalecimento, né? Que você precisa se fortalecer mais. Como você faz esse processo de fortalecimento? São os exercícios padrões, assim, musculação, ou você tem algo específico? Não, eu trabalho com bem, vamos dizer assim,
global, assim, né? Tenho o trabalho de academia 2 vezes na semana, trabalho com o CARS, que é essa parte de preparação física muscular mesmo, de fortalecimento, né? E a gente também tem o Sebastião também, por ser europeu, ele gosta muito dessa parte do fortalecimento. Então, ultimamente, os meus treinos para esse ciclo foram apenas um período de corrida. E sempre o segundo turno, o segundo período, foi um trabalho de fortalecimento, ou era academia, ou um trabalho funcional em casa, ali com mobilidade, coisas mais dessa forma, né? Então, para mim, nos últimos dias e meses, tem sido muito voltado nessa parte de fortalecimento. Acho que isso também ajudou muito eu finalizar a prova e me finalizar me sentindo bem, né? Que no dia posterior eu não estava com problemas, limitações de tornozelo, tendões, estava me movimentando, subindo, descendo escada praticamente normal, né? Então, a única dificuldade que eu tive mesmo, aí fica um pouco por causa do circuito, era quando eu estava deitado, a primeiro levantar, assim, da cama, né? Você acabei sentindo um pouco mais, assim, a parte do quadril. Mas o restante do dia não tive problema algum. Quadríceps posterior, panturrilha, estava andando praticamente normal. Então ajudou muito esse trabalho. Só para a gente entender, então, os 2 períodos, você quer dizer que no dia você corria e depois você descansava e fazia o fortalecimento, é isso? Isso, por exemplo, geralmente no período da manhã eu fazia o treino de corrida e na parte da tarde o fortalecimento, né? Então, 2 vezes na semana era sagrado estar na academia com peso, pegando um sobrepeso, né? Vamos dizer assim, uma carga para gerar essa, vamos dizer assim, força mesmo, um pouco mais bruta. Resistência, né? Resistência, e também essa parte, da parte também de potência, né? Então, fazia um pouco de salto no outro dia, e no meio desses dias teria o dia que era específico para core, outro dia um pouco mais global, assim, pequenos movimentos ali para tornozelo, e um pouco de mobilidade, para a gente manter também essa questão, principalmente da tornozelo e ligamentos, né, mais flexíveis ali para aguentar toda essa repetição de movimento, né? O Dudu deu uma sugestão. A gente podia pedir para o Laurindo fazer um vlog de uma semaninha dele de treinamento, falando, ó, hoje é segunda. Não dá. É só para ele mostrar pra gente. Eu Muito tenho curiosidade. Não, mas eu tenho curiosidade. Ele falou assim, ó, agora eu vou sair pra correr, pessoal. Aí fazer um vlogzinho assim, hoje é segunda-feira. Igual as blogueiras então, fazem. exato. Não vou falar blogueiras. Influenciadoras fazem. Influenciadoras. Homens e mulheres. Oi, pessoal, hoje eu acordei. Acordei. Eu tenho curiosidade, vou tomar aqui meu pré-treino. Eu tenho curiosidade de acompanhar a rotina dele, de fazer um vlog de... Oi, eu acordei, vou tomar aqui meu café, agora vou sair para correr. Aí lá na corrida, voltei, explica aí. Vamos lá. Passo a passo do seu dia. Como que é um dia com o Laurindo? Acordei. Então você já vai... calma aí. Acordei, levantei da cama, e aquela coisa que você falou, né? Deu uma dorzinha aqui, daí? Você sai para correr 50 quilômetros? Não. Toma alguma coisa, né? Então... É isso, eu tenho curiosidade de ver tudo dele. Vamos pegar assim uma semana assim de pico ali que eu tive de treino. Primeira coisa ele é levantar, daí eu vou fazer meu café, o café meu e da minha esposa, e daí eu saio para correr no mesmo momento que ela sai para trabalhar. Peraí, mas antes você toma só um copo de café ou come um pão, uma bisnaga? Não. Tomo um café assim caprichado, assim. Então comer é comigo mesmo, assim. Então, explica pra gente. Faço um café preto, um pão ali, aí eu acabo mudando, assim, dependendo do dia. Geralmente é um pão com ovo mexido, ou então um pão com pasta de amendoim, que eu gosto muito também. Um pão, por estar morando em Minas, né, então queijo com goiabada também cai muito bem. Maravilha. Pré-treino, né? Aí dá ali 30, 40 minutos, minha esposa sai para trabalhar e eu saio para treinar. Então, isso é um dia, assim, normal. Aí eu retorno do treino, vamos dizer assim, 20 quilômetros, uma hora e meia ali de treino. Então, entre 15 a 20 quilômetros. Às vezes, a gente acaba fazendo um pouco mais, quando é um treino intervalado, com aquecimento e desaquecimento, acaba chegando a 30 quilômetros numa sessão. Aí eu volto, tomo meu pós-treino, que é o recover da Z2. Aí eu vou pro banho, aí faço mais um lanche, mais um pão com café, que eu gosto muito de café.
geralmente um pão ali de novo. Daí eu inverto. Se eu tomei um pão com ovo no pré-treino, pós-treino eu acabo comendo um pão com pasta de amendoim ou alguma outra coisa. Aí eu acabei esquecendo, as berries ficam no meu pré-treino. Eu também gosto de, antes do treino também, frutas. Então, banana, berries ali que eu uso. Pós-treino, eu descanso um pouco. Aí almoço normalmente ali, arroz, feijão, salada, alguma verdura ali cozida, carne. Então, sempre fica ali entre a carne frango, uma carne de gado. Às vezes acabo pegando um pouco de carne de porco, mas é mais gado e frango. Aí mais um descanso ou alguma coisa que eu preciso resolver também da vida normal, né, digamos assim, que também era bom se a gente pudesse viver só a corrida e o esporte, assim, basicamente, né, mas a gente tem outros afazeres. Então, e na parte de tarde, por volta das 3, eu saio para treinar. Antes eu faço um lanche rápido, uma vitamina, alguma coisa, saio para treinar. Depois do treino, se for o caso, fortalecimento, também foco na questão da proteína, essa coisa ali para retomar, né, a parte muscular. E 6 horas, 6h30, um jantar, 6h30, 7 horas no máximo, o jantar. Aí, alguns dias eu tenho um curso, alguma coisa. Daí, 8 horas acaba, 8h30, 9h30 eu tô dormindo. Capotou. Praticamente essa é a minha vida. É uma vida até que ok, né, Dudu? É. Eu achei que fosse um pouco mais complexa no sentido de comer muito, né? Tipo, parei aqui, agora, vou comer. Agora a parte importante, a questão do sono. A gente já gravou aqui com algumas pessoas que já foram pro Quênia fazer camp, já atletas e tal, e eles falam muito da parte do descanso, que eles acham que é o grande diferencial dos atletas quenianos. E como é que é a sua parte de descanso, de sono? Que peso que isso daí tem como parte do seu treinamento? Tá provavelmente uns 90-95% da questão da recuperação mesmo, eu coloco no sono. Eu gosto. Eu dormir menos que 7 horas, eu já fico bem comprometido no meu outro dia, né? Então, eu sempre tento 8 horas no mínimo. Algumas vezes acaba não conseguindo, mas eu foco muito para ter essas 8 horas de sono de qualidade, né? Então, quando a gente acaba não tendo, às vezes eu preciso fazer alguma adaptação, conversar com o treinador para fazer alguma adaptação do treino, né? Que às vezes é um treino muito intenso, a gente sabe que vai ser difícil entregar, às vezes entrega, mas compromete o corpo a nível de ter uma lesão, alguma coisa do tipo, né? Então, é uma coisa assim que, para mim, é muito importante. Sempre foi, desde quando eu comecei, assim, sempre acho que um dos pontos de eu estar correndo até hoje é ter cuidado bastante do sono, né? Val, vamos falar dos tênis agora? Vamos falar. Não, eu tenho mais uma pergunta. Antes de falar dos tênis. Laurindo, quando você tem um treino regenerativo, qual é o ritmo desse treino regenerativo? Seu leve, sua rodagem. Eu começo ali na casa de 6 minutos, praticamente, por quilômetro. Peraí, 6 minutos? Viu? Esse é o seu leve? Então, por que a galera que corre para 6 por 1. Para 5 e 10 normalmente fala que foi fazer uma rodagem leve para 6? O que você acha? O cara fala assim, vou fazer uma rodagem leve segunda-feira, 5 e 10, 5. Dá um nervoso? Não, como eu faço os treinos muito longos, a média acaba ficando um pouco para baixo, né? Que daí o corpo vai umas 3 quilômetros nessa casa ali, perto de 6, 5,50, 5,20, a média, né, fica assim. Viu, pessoal? Leve é leve. Até pro Laurindo, que corre 100 quilômetros no ritmo de 3,45, que foi esse último? Não, 3,58. 3,58 nesse último, né? Então, assim, pessoal, vamos repensar. Você tem Strava, Laurindo, pra gente seguir? Tem. Vou te seguir no Strava para acompanhar os seus treinos. Tá aberto. É uma coisa assim que já faz um tempo que eu deixei ele aberto. É aquela história, né? Se você não consegue contar como você fez, não adianta, né? Dizer que para ter uma surpresa. Então, acho que eu gosto de deixar aberto para a galera que gosta de olhar, analisar, ver, né? Até eu recebo muita mensagem sobre isso, né? O treino do cara leve mesmo. Que às vezes, vou correr com você. Bora.
mas vai ser leve, né? Daí o cara, não, beleza, eu falo, vai ser leve. Aí o cara sai correr comigo, ele tá puxando uns 4,30 ali, achando que o meu leve é 4,30. Eu digo, vamos segurar um pouco, né? Leve é Segura aí, galera, leve é leve. Vocês têm que entender uma coisa, galera. O Strava, os seus treinos do Strava tem que ser sempre mais leves do que a sua prova, né? Não adianta ser leão de treino. Ir lá, se matar no Strava, depois você vai ver. Você vai, eu brinco que é que a gente tem que enganar o inimigo. Galera, olha lá, a gente tá mó lento. O meu também é bem lento. Mas é isso. Vamos aos tênis que você usou. Afinal, estamos no tênis, certo? Certo, Dudu? É isso aí. A gente já decidiu o nome do podcast? Ainda não. Ainda não decidimos o nome do podcast. Vamos decidir. Então, estamos nesse processo. O Zen precisa... Zen, tá tudo bem aí? Tudo bem. O Zen precisa nos ajudar. Ô, Laurindo, vamos falar então dos tênis. Vamos falar o Laurindo tem a sorte de ser um dos testers da fila. Né? Mas tem outro tester tão capacitado quanto? A fila tem os brabos. Não, tem, mas olha o tanto que ele testa, Dudu. Eles têm que mandar muitos tênis pro Laurindo. Não, pra testar a durabilidade, ele é o cara. Né? Porque ele vai, em uma semana ele já falou, sim ou não, né? Essa borracha tá boa? Né? Até a gente teve o Fila Float Max 2, né, Pro. Isso. Eu rodei, nossa, foi demais, assim. Quanto mim, deu sua rodagem? Com o último protótipo foi 1.300 km, mas ele aguentaria bastante, muito mais. Tênis, assim, que para mim, vamos dizer assim, se fosse escolher apenas um calçado que mais se adequa para mim em todos os três tipos de treinos, acho que seria ele, assim, porque você consegue dar uma apertada no ritmo, você tem o conforto também, tem a estabilidade. Eu treino muito de estrada de terra também, né? Então, porque é uma base larga, ele te dá essa estrutura também para você fazer mudanças de direções com uma certa segurança, né? Vai que vem um cão caramelo, você precisa fugir, né? Acontece. Acontece? Acontece bastante. Dá um pique. Laurindo, qual foi o tênis que você usou lá na Lituânia? Eu usei o Carbon 3, Fila Racer Carbon 3. Um calçado também que a gente treinou bastante desde o ano passado, né? Até quase deu certo de usar ele no projeto Breaking Say, né? Que a gente teve ano passado. Mas a World Athletics acabou atrasando ali com a liberação, porque estava acontecendo o campeonato mundial de atletismo na mesma época, e a prova ali ficou muito próximo, e eles estavam meio enroscados com o pessoal. Então a gente está testando ele desde agosto, se eu não me engano, do ano passado. Eu já estava com o par, a gente já metendo bronca com ele, e me surpreendeu demais, cara. Principalmente surpreendeu a mim, meu treinador também, que é polonês, e não conhecia a fila ainda, né? Porque a gente produz aqui no Brasil, né? Então não é comercializado lá, né? Então ele se surpreendeu quando eu mostrei meu pé sem nenhuma bolha, sem nenhum resquício assim de problemas, né, com o calçado, né? E você faz um rodízio? Como é que é? Você troca os tênis durante a semana? Você coloca o Float Max 2 Pros, o Carbon 3? Como é que você faz? Tipo, quando tem pista, você usa outro tênis? E o Speedson? O que você achou também? Depois já... Eu gosto bastante dele. Eu acabo usando um pouco menos devido às demandas de treino, que são um pouco diferentes. Mas, por exemplo, agora que eu estou retomando os treinos, eu tenho usado bastante ele. E daí eu acabo fazendo os treinos ali na casa de, vamos dizer assim, de 10 a 18 quilômetros. Para mim, eu acho que para essa faixa etária de distância me atende, assim, né? Um pouco mais de distância, eu prefiro mais o Max 2, por exemplo, se for um treino mais lento, né? E se for um treino com um pouco mais de qualidade, eu gosto mais do Max 2 Pro. Então, aí os treinos de alta intensidade no asfalto eu faço com o Carbon 3, quando precisa simular alguma coisa assim, fazer o teste de equipamento, vamos dizer assim, para a prova, né? Uniforme, mais calçado ali que se vai usar, então alguns treinos chaves de intensidade, aí eu uso tênis com placa, mas geralmente eu fico ali entre o Max 2 Pro, Speed Zone e o Max 2, são os calçados ali, o T2 também, às vezes eu faço
brincadeira ali também dependendo do tipo de treino, né? E o solo. Também então faço a minha escolha assim, meio que assim. É uma mescla do que as características do calçado, a demanda do treino e também a característica do local que eu vou fazer, né? Então, tipo, se é uma pista de atletismo, eu não consigo fugir do KR6, né? KR. Sim. Então, aí eu não consigo escapar, porque ele dá muita segurança, né, para esse tipo de piso, né? Então, e é um tênis assim mais voltado para velocidade. Ô Val, é difícil falar com os testers que eles podem deixar escapar, né? Tipo, já estão. Tem alguma novidade que você está testando? Com certeza. Eu segurei ele e eu quase falei uma bobeira ali, eu tava fazendo, eu falei assim, o Edu já percebeu, eu falei assim, nossa, quase escapou. Tem bastante Não, coisa, o eles já pessoal estão no da fila futuro. É não que para. essa hora ele já tá ficando O, cansado, aí ele sem querer solta, vai que, né? né? Vai, O, o Nemias vai ficar bravo com ele se ele solta uma dessa aí. E a gente não ia editar e cortar não, porque aqui a gente coloca no ar. Ô Laurindo, então, eu falei do Speedzone porque eu gostei bastante. Eu gostei muito dessa versatilidade, né? Eu entendo que você tem que ter modelos que têm uma boa durabilidade, aliás, ótima, né? E que tenham um excelente amortecimento e resposta, mas eu gostei muito desse modelo por ele ser bem versátil. Eu acho que não estava faltando na fila, né? Mas eu acho que quando ele veio assim para ocupar um espaço de, você falou né, da sua escolha de, se eu tivesse que escolher só um tipo de tênis, e se eu tivesse que escolher só um, seria o Speedzone, porque ele ocupa bem esse espaço de ser versátil, né? Não, aí você colocou um ponto assim que é também. Eu acho que é muito também da característica do momento, né? Não sei qual que são os seus planos assim, em termos de prova, assim. Mas, por exemplo, para minha esposa, ela ama o Speedzone também. Sim, as mulheres... É o favorito dela. Eu acho que... Não, eu ia falar, as mulheres gostam, mas eu acho que é geral. E o fato de você conseguir usar em todos os lugares, né? Assim, no sentido de, se quiser ir para uma academia, eu sei que não é o ideal, né? Não estou dizendo que é o ideal. Mas assim, só tem um tênis só. Posso usar na academia, posso começar a usar para caminhadas, né? Comecei agora no esporte, estou caminhando, estou fazendo aquele anda e corre. Posso usá-lo? Sim, ele entra nesse... Ele consegue atender. E você ir evoluindo e, inclusive, usar no dia a dia no seu look, né? Eu gosto muito disso, da composição. Você colocar para usar com uma roupa que você vai sair para trabalhar, por exemplo. Não, total, eu também acho isso. Para mim, eu acho que nem se falou. Tanto que eu acho também que é um dos, assim, em termos... Eu nunca parei para conversar com o pessoal, mas eu acho que deve ser um dos carros-chefe, assim, em termos de produto, assim, né? Porque ele atende muito, né? Geral, assim. Então... Sim. Por exemplo, eu acho que eu tivesse focado ainda ali entre meia e maratona, provavelmente ele seria meu tênis favorito, né? Aí o Max 2 Pro acaba se tornando mais favorito para mim agora pela demanda mesmo, né? Altas quilometragem, um tênis com mais suporte, né? Então acho que é muito dessa fase que eu tô como atleta, né? Mais voltado para ultra. Mas o Speedzone... o Speedzone, ele é o Volte e meia, ele tá no número 1, né, dos top 10 mais vendidos do Tênis Certo, que a gente posta todas as semanas, por conta dessa versatilidade, né, e funciona para todos os tipos de corredores. Laurindo, quanto tempo você já tá na fila, sendo um atleta da fila? 7 anos. Caramba! 7 anos. Comecei em 2018, vai fazer 7 anos agora, em agosto. E como é que funciona assim? Você é um atleta, lógico, você corre com os produtos da marca e além disso você tem esse trabalho de testar os tênis. Como é que eles te dão uma liberdade assim para você falar o que você acha? E porque eu imagino que você recebe assim o primeiro protótipo. Lógico, o primeiro protótipo não é 1000 maravilhas. Daí ele vai evoluindo, a gente sabe que chega aí a, sei lá, 10 modelos, vários modelos. E como é que é? Eles te dão essa liberdade para você apontar tudo que você acha sobre o tênis? Sim, sim. O Nemias e todo o pessoal ali de produto, né, sempre foram muito abertos, assim. Eu entrei, eles iam lançar o KR4. Uhum. Então, e logo depois ali teve o KR5, o Racer Silva, né, tudo a gente já consegui
trabalhar com eles nessa parte de desenvolvimento e teste, né? Principalmente nessa questão de durabilidade, colocar mesmo para jogo, né? Em vários tipos de terrenos. E eles sempre foram muito abertos, né? A gente tem um protocolo ali, tipo, para levantar os dados, né? Então a gente coloca lá, treino de hoje, 20 quilômetros, com variação de ritmo, a gente coloca o ritmo, percepção do calçado, e então é uma coisa bem detalhada que vai para eles, né? Então, aí, mais os outros atletas amadores também que fazem um pouco desse trabalho, mas a gente faz um trabalho bem aberto, assim, me incomodou no tendão de Aquiles, tal parte do cabedal, ou deu uma bolha, tudo a gente anota e encaminha para eles ter esses dados, né? Levantar todos esses dados para chegar no produto final, assim, da melhor forma possível, né? Produto, vamos dizer assim, praticamente perfeito, assim, para ser comercializado. E uma coisa legal também que às vezes acontece com a gente, principalmente em termos de treino, assim, é o teste de material, né? Então, por exemplo, a gente tem lá o cabedal é do Carbon 3, mas a gente está testando um produto que vai ser lançado daqui 2 anos, né? Então, validando tecnologia ainda, né? Então, umas coisas assim que acontece que é muito legal, assim, tá no meio, entender também esse processo. Que quando eu entrei era uma coisa assim que a gente achava, faz isso, faz aquilo, né? Mas é um processo, é um estudo muito. As pessoas acham que é fácil ser um tester, né, Val? Não é. Não, e eu ia justamente comentar o quanto a tecnologia te ajuda a progredir e buscar os seus recordes, as suas conquistas, né? Porque o tempo todo vem, tanto na tecnologia de materiais e produtos e tênis, quanto também a tecnologia de suplementação e hidratação durante treinos e provas, né? Sim. Imagina quanto um tênis mudou de 7 anos para cá, né? Muita coisa. Sim, né? Até quando a gente fala assim de placa de carbono, né? Algumas pessoas comentam que, aliás, né, não existem estudos muito específicos, porque isso é bem complicado, mas para algumas pessoas elas sentem um pouco de, não lesões, mas aquele esforço físico repetitivo, né? E para outras pessoas você percebe que o material às vezes pode ajudar a recuperar mais rápido, né? O quanto todo esse estudo e busca por melhorias nos materiais estão trazendo aí tanto aumentar as distâncias quanto criar mais velocidade, inclusive. É fantástico, né? Com certeza. Isso é um ponto assim que eu mesmo acho que ter o Carbon 3 como calçado nesses 100 km foi uma coisa diferente, porque que ver assim, pensando agora assim, há 10 anos atrás fazer uns 100 km com os perfis de calçados que a gente tinha, né, que é mais voltado estilo KR3, muito baixinha, né? Eu acho que hoje eu estaria sem panturrilha, né? Não estaria me movimentando tão bem que nem graças à tecnologia que evoluiu nos últimos anos, né? Ô, Laurindo, já te pararam, assim, para perguntar sobre o tênis que você tá usando, assim, você não poder falar assim, ou seus colegas e seus amigos aí da região falar assim, ei, Laurindo, que tênis é esse aí, meu? Conta aí pra gente. Acontece. Por mais que eu meio que me escondo, né? Então, eu vivo numa cidadezinha bem pequena aí, acho que deve ter uns 6 mil habitantes. Então, mas sempre quando eu tô na região, já tá. É legal ver isso também, né? A corrida crescer, né? Então, até mesmo aqui já tem muita gente praticando. Acompanho vocês, outros influenciadores do mundo da corrida, que eles ficam nessa questão, né? Pô, e esse tênis? Aí você vê lá um tênis diferente, já pergunta, a gente vai conversando, né? Mas é legal, cara. É uma coisa bacana, assim. É isso aí. E aí, Val? Não, a gente estava... Eu estava aqui... Eu tenho mais... você comentou da sua força mental. Eu queria que você falasse uma frase específica que você acha que funciona muito na hora que você está ali no vamos continuar, vamos seguir. Uma frase assim que fica mesmo forte com você. Nossa, uma frase assim... Acho que eu não tenho uma frase assim que se diz na prova. Sim. Ou uma palavra de força para você. Eu vou muito eu gosto... Basicamente, assim, os meus treinos são me imaginando competindo. E quando eu estou na competição para dar uma fugida da pressão, de toda aquela coisa,
eu gosto de me pôr no outro papel daí, né? Que é o dos treinos, né? Então, eu colho ali a energia da galera, os gritos de apoio, mas eu fico muito pensando assim, putz, por todo o trabalho, todo o esforço que foi nos bastidores onde ninguém vê, né? É os momentos que tá ali com a minha esposa, eu torto ali, sem glamour nenhum, estradão de terra, cheio de poeira, comendo poeira, que nem disse. E é nesses momentos ali que eu fico dizendo que é por esses momentos que a gente está ali, né? Então, passar ali aquela dor, aquele esforço extra, né, que a gente está vivendo na competição, que só vai viver na competição, porque não tem como você replicar isso treinando, né? Então, eu me apego muito nessa questão. É por isso que eu gosto de dizer que eu treino como se estivesse competindo e vou para a competição, estou competindo como se estivesse treinando, né? Dando o máximo, mas também relembrando, né, todo o processo que foi para chegar ali, né? Laurindo, eu sei que você é um cara que cruza a linha de chegada, já está pensando na próxima meta, no próximo objetivo. Isso vem acontecendo desde aquela SP City que você venceu, né? Ano a ano você foi colocando essas novas metas. Como que, como que você está pensando agora? Você já conversou com o seu treinador? Cruzou a linha de chegada lá na Lituânia? O que você parou para pensar assim, vou atrás do recorde sul-americano, do recorde mundial, ou vamos parar um pouquinho para pensar no próximo objetivo, dar um pouco mais de prazo? Como é que tá esse teu pensamento, essa tua conversa com o teu treinador? Logo após, assim, a gente tentou curtir bastante o momento, então foi muita coisa nova para mim ali, né? Então, eu estou num processo de adaptação também, né? Então, eu comecei a estudar inglês faz um ano, então é um treinador que me exige isso, então tem sido uma demanda muito grande para mim, né? E vivenciar tudo isso e conciliar com o desejo, né? Porque uma coisa é sonhar e outra coisa é você ir vendo as coisas acontecer, né? Então, você tá com um treinador que treinou o Sorokin para 6 recordes mundiais, né? Então tá com ele, então você tá inserido nesse meio, dá muita confiança para seguir sonhando, seguir trabalhando e almejando esse recorde sul-americano e também mundial, né? E eu me sinto lisonjeado de estar nessa, como eu falei, essa corrida maluca, né? De alguns atletas a nível mundial aí tentando quebrar essa barreira das 6 horas. É uma coisa assim, sentindo a prova, é uma coisa dura, é uma coisa difícil, principalmente em questões externas que não acompanham a gente, né? Porque Uhum. a gente vê, sente, os números mostram que a gente está perto disso, mas colocar isso em 6 horas ou 5 horas e 59, né? De clima perfeito, situação perfeita de sincronia com a mente, corpo e a parte externa que é o clima, acho que é uma coisa assim que é o principal trabalho que todos esses atletas vão ter, porque eu acho que todos eles têm muita condição de chegar nessa marca e quando chegar vai ser histórico, né? Então, mas meu foco absorvendo tudo isso, né, respondendo é seguir nas ultras por mais alguns anos de asfalto. Eu tenho uma tendência e uma coisa que eu queria experimentar, que é o trail, mas eu não consigo viabilizar isso, vamos dizer assim, agora, assim, com a fase que eu estou, né? O Sebastian gosta também bastante desse mundo, tem alguns atletas de trail, mas eu acho que eu vou deixar por mais alguns anos, então fica um pouco balançado. O meu está tendendo, né? Tendendo aí para pelo menos os próximos 3 anos aí eu ficar focado nesses 100 quilômetros e um retorno da Contes, que ainda eu quero fazer ela sentido up, né? Que eu não fiz ainda. É, A vida do atleta profissional não é fácil, Dudu. nada fácil, meu Deus do céu. Ô, Laurindo, você falou do trail e tal. Você já pensou em fazer a Badwater? Já, cara, é uma prova, assim, uma das poucas provas, assim, que eu acho que de trail que eu me encaixaria, né? Em termos, assim, de É, porque ela olhando, eu mistura, né, gosto a muito de ultra, analisar, né? a ultra, o tipo de piso, a temperatura que muda bastante, né? 200 e pouco, acho, né? Isso, né?
217, eu acho. 217, acho. Isso. Dizem que essa daí é a mais difícil, inclusive ela acontece no Vale da Morte, Val. Pesado, hein? Pesado, exatamente. Mas essa aí é uma prova assim que eu penso em fazer mais uns 6, 7 anos aí, mais já na tendência de finalizando, digamos assim, essa parte competitiva, né? Explorando um pouco mais essa questão de velocidade, uma progressão lenta, assim, não seria uma coisa para agora, né? Uhum. Mas é uma prova assim que eu gostaria de experimentar, né? Tem tanta coisa para fazer nessa vida, não é, Laurindo? Tem tanta Meu coisa Deus do céu, nem me interessante. fale. Quanto mais eu Falta tempo. vejo, quanto mais eu vou conhecer, sabe aquela coisa, quanto mais eu sei que eu nada sei, porque quanto mais você vai conhecendo lugares e pessoas e provas, você percebe o quanto quanto o mundo é gigante, quantas coisas incríveis tem para se realizar, tanto de provas quanto de conhecer lugares mesmo, né? De você passear e vivenciar uma experiência totalmente diferente. Total, é uma coisa assim que é difícil, né? Até, que nem você falou, essa questão não só do atleta profissional, mas da vida, né? Você ter essas escolhas. Então, é complexo você dizer assim, vou fazer isso. Você pode, mas às vezes daqui uma semana, 2 semanas, as coisas mudam, né? Então, é uma coisa assim que, como atleta, eu sempre fui muito ansioso quando era mais novo. Então, é uma coisa assim que eu tentar ter um pouco mais de paciência, né? É difícil, mas tentar ver com mais clareza o efeito de cada coisa, né? Mesclar o que é interessante profissionalmente e também pessoalmente, né? Unir o útil ao agradável, né? Ter essas, como você falou, essas experiências que pode mudar completamente a sua rota, né? Que nem agora, essa vivência que eu estou tendo com o Sorokin, com o Sebastian, mudou completamente o jeito que eu via a ultramaratona, o jeito que eu via o esporte, assim, né? Então, já são 17 anos como atleta profissional, praticamente. Então, vivenciei várias, a pista, a maratona e agora a ultra, né? Então, e ainda que nem você falou, a gente vê, tem o trail, tem tantas ramificações que dá vontade a gente experimentar pelo menos uma vez, né? Então, você tem que cuidar para não se perder com tantas opções, né? O meu ex-treinador falava muito isso, né? O difícil não é você fazer algo, o difícil é você manter e buscar evoluir, né? Porque começa a surgir tantas oportunidades que você acaba se perdendo, às vezes, nas escolhas. Laurindo, sorte para você, força aí nos seus projetos. Tenho certeza aí que você é um cara que é batalhador, trabalha bastante. Certamente você vai alcançar, né, Val? Sim. Laurindo, fala um pensamento seu de como você gostaria que o mundo lembrasse ou que você fosse sempre reconhecido. Cara, eu acho que sempre reconhecido, não digo assim. É uma coisa assim que, apesar de eu não falar muito nas redes sociais e não debater, assim, eu queria que o esporte em si, ele tá, né, o mundo está passando por uma transformação muito grande, né? Então, e eu, por ter começado na pista, não ver a pista, o esporte assim crescer, se desenvolver, o esporte profissional mesmo, né? Da maneira que eu gostaria de ter visto, né? Acho que é uma das coisas assim, que eu tento fazer com os atletas que eu tenho acesso, os atletas que se permitem conversar comigo também, né? Que é uma coisa que acontece, né? É natural. Mas sempre, ou o público geral, eu tento passar, né? Que é esse desenvolvimento do esporte realmente profissional. Então, eu não queria que alguém me lembrasse do Laurindo assim, eternamente, mas viver intensamente, né? Dizer assim, respeito o Laurindo, respeito todo mundo, né? Então, acho que seria uma coisa muito mais voltada a isso do que querer eternizar o Laurindo como algo para sempre, sabe? Acho que simplesmente respeitar, entender que cada escolha, cada ação tem um porquê atrás, né? Às vezes a gente escolhe alguma coisa, mas a gente tem a nossa história, a nossa vivência, né? Acho que um pouco mais de compaixão
desse mundo que a gente vive hoje é o ideal, né? É isso aí. Ô, Val, o Laurindo tinha comentado do Valmir Nunes e o Laurindo Nunes. Eles não são parentes, né? Não. Mas tem que ser Nunes para correr bem sem carro. Inclusive, eu tava lá de boa, terminando meu treininho em Santos domingo, né? Ou sábado. Tava lá terminando e ele passou por mim. Oi, Val, tudo bem? E tal. Assim, tipo, Vamos chamar ele para conversar? Nossa, você sabe que eu fiz uma... Eu preciso achar esse vídeo, eu pensei hoje. Esse vídeo vai bombado. Eu perguntei pra ele assim, o que ele tomava, né? Porque ele, né, nos recordes dele, o que você tomava? Aí ele falou assim, ó... eu tomo, não sei nem se eu posso falar aqui. Eu falei, não, pode falar, né? Achando que ele ia falar, sei lá, um doping, alguma coisa, sei lá. Não, eu tomo uma Coca-Cola. O gel dele, na verdade, era uma Coca-Cola, Laurinda. Você tem noção? Era isso daí, uma coquinha gelada só. Eu conheço algumas histórias dele, cara. É muito legal vocês trazer ele para conversar. Ele tem muita história bacana. E é um cara também, como eu falei, eu acho que a ultramaratona tem bastante disso, né? Que é uma prova que passa muitas horas, acho que acaba tendo uma união assim para ver o outro terminar, que é que você acaba se sentindo vitorioso junto com a pessoa, né? Eu acho que tem uma coisa um pouco diferente. Acho que isso também tem me encantado muito a seguir nesse meio, vamos dizer assim, né? Ele tem um público que quer ver o corpo humano ser desafiado de uma maneira um pouco diferente e é um pouco mais unido, assim, é mais aberto para se falar de certas coisas que pelo menos eu nunca senti na pista ou até a maratona, né? É uma coisa um pouco mais fechada, meio que escondendo o jogo realmente de cada um, né? E aqui na Ultra é um pouco mais aberto, mostrando realmente o que cada um faz, o que cada um está fazendo. Acho que é uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, de certa forma, um pouco mais unida, assim, em prol do desenvolvimento da modalidade, né? É que são muitas horas, é aquela coisa, são muitas horas e eu acredito que perde-se um pouco do ego também, no sentido de... Tem que ser humilde, né? Você tem que ser humilde, porque, cara. Você tem que ser humilde. Uma hora é você que tá precisando do papel higiênico, outra hora você tem que... Oferece água pro teu amigo, outra hora putz, acabou meu gel, caiu meu gel, pô, eu tô com 2 aqui, pega um, né? Algo que às vezes você percebe que em outros lugares falta um pouco, né, dessa humildade, do menos egocentrismo e mais companheirismo no sentido de... Eu ainda vejo isso em maratonas, ou talvez as pessoas com quem eu circulo, que eu encontro, eu ainda consigo ver em provas assim, um passar e falar, vamos lá, vamos junto, cola aqui comigo, né? E eu já, é o que eu falo, eu já puxei e já me puxaram. Então, quando você percebe, você vivencia isso na essência, você olha para o lado e fala, dá a mão aqui, eu tô sofrendo, mas vamos junto, dá a mãozinha aqui, vamos embora. Você não vai ficar para trás, entendeu? Vamos junto. E isso, eu acredito que as longas distâncias te ensinam um pouco nesse sentido de que ninguém fica para trás. Às vezes, sem querer, a pessoa não sabe, mas você tá na batida dela ali, você tá no mesmo ritmo e não quer ficar para trás, ela nem sabe, mas ela tá te puxando, né? Então, eu acho que isso, as longas costumam a trazer. Talvez você no mais competitivo seja um pouco mais intenso, mas a gente que é amador, né, lá atrás, eu percebo isso. Até eu estava conversando com um pessoal no último evento, eu nunca vivenciei ainda, eu fui pacer, mas querendo não tinha uma certa pressão, não uma pressão, mas tipo uma entrega, e era tipo o sub-3 da maratona, que não é uma coisa tão popular também, né? Então, é um grupo seleto, né, de atletas amadores que chegam ali, né? Então, foi uma responsabilidade. Foi legal eu ter vivenciado, mas eu nunca vivenciei assim, você largar bem no meio mesmo, tipo, e correr para curtir mesmo, né? Então, é uma coisa assim que eu também desejo futuramente fazer. Então, foi uma coisa assim que a gente estava até conversando e que é uma coisa assim que agora você falando, acho que acontece muito e a gente acaba não vivenciando, né? Faça isso, você vai sentir... É uma coisa diferente.
É muito diferente. É muito diferente. E eu costumo bater um pouco nessa tecla, até para os atletas novos que estão chegando aí, para a galera nova. Não deixe isso se perder, porque eu acho que o mundo já é fortemente competitivo. Aqui a gente não precisa, a gente já saiu da escola, ninguém aqui precisa tirar 10. A nossa meta aqui é só ter saúde, não é nem competir. Ninguém está brigando por recorde nenhum aqui. Nós aqui temos que sempre lembrar da saúde. Então, nessas horas, tem que tirar um pouquinho e olhar para o lado. Olha pro lado, faz esse exercício, olha para o lado, vê quem é que está junto com você ali. Puxa um papo. Na última maratona que eu fiz, que foi Paris, foi muito engraçado. Tiveram algumas situações, mas teve uma situação em que uma senhora estava junto comigo e ela começou a falar e ela falava em francês e eu tentando no inglês. Aí eu só falei, vamos correr. Aí ela, vamos correr. Eu falei, então vamos embora, vamos junto. E a gente foi até o final. E teve uma outra que uma mocinha estava ela estava forte, acho que ela foi para buscar, sei lá, um sub-3 ou alguma velocidade. Mas os shorts dela começou, acho que, machucar e ela tava sangrando mesmo, sabe? O shorts estava sangrando. Nossa, eu via que ela estava sofrendo. Eu falei, vem comigo, vamos junto, eu não vou deixar você ficar para trás. Ela foi também. Então, acho que isso, quando você não está competindo, você consegue levar pessoas com você. E esse exercício é muito bom, é muito legal. E terminar e olhar para a pessoa que você nunca viu na vida, sabe? Terminar ali e juntos, é uma sensação muito boa. Você falando isso, me traz um pouco ali que a gente estava falando do que eu queria ver o esporte, né? Eu acho que era transformar isso como... Não, é legal ter a competição, é bacana, é necessário, faz parte do show, vamos dizer assim, é importante. Mas o problema acho que está nessa questão da gente, do atleta também querer ser idolatrado para sempre, né? Uhum. Porque o Laurindo correu dia 17. Pô, legal. Foi incrível. Ganhou a prova, o momento dele. A gente ainda está conversando hoje um pouco sobre isso. Mas daqui 20 dias, 30 dias, amanhã, vamos ver, final de semana tem uma competição. Vai ser a hora de aplaudir o próximo. E eu não posso querer estar lá agora. Eu curti o meu momento. Então, acho que você saber que terá essas fases da sua vida, eu acho que falta, dentro do esporte de alto rendimento, entender que isso é um jogo, é um show, transformar isso de uma forma um pouco mais rentável para os atletas profissionais, mas eles também não deixar de viver esses momentos, né? Pô, hoje não é meu dia, mas vou te ajudar até onde der para você chegar à marca que você quer, depois eu tento bater ela, e a vida é assim, e faz parte do show. E no final dessa brincadeira toda, dessa vida, que não vai ser para sempre, nessa briga de buscar o seu melhor, né? Então, eu também não me vejo com 40 anos querendo bater recordes, né? Então, quero viver enquanto eu tenho saúde, isso intensamente, mas também queria propagar, de certa forma, esse outro lado, né? Para que outras crianças, outros atletas... Porque é muito superficial você dizer que você é o melhor, né, cara? Porque, como a gente estava falando, eu tive 2 tentativas do 100. Cara, o clima atrapalhou as 2. Quem sabe daqui uns 2, 3 dias um cara, sei lá, que a gente ninguém cota, o cara vai lá e bate o recorde. Aí acabou o meu mundo? Não. Vai ter que achar outro objetivo, ou então melhorar esse recorde. Então é uma coisa assim, que tem que ter continuidade, mas também não esperar que a gente seja eterno, né? É isso aí. Laurindo, muito obrigado. Daqui a pouquinho o Laurindo tem treino, Val. Já tá na hora do treino dele. Eu tinha mais perguntas, mas depois eu mando no seu WhatsApp. Laurindo, muito obrigado. Sucesso aí pra você. Que venham muitas outras ultras e você alcance aí o seu objetivo. Valeu? Obrigado, valeu. Até a próxima. Valeu, até mais, Val. Laurindo. Até mais, Dudu. Toda sexta-feira, episódio novo, a partir das 19 horas no YouTube e no Spotify. Segue a gente. Valeu. Abraço a todos.